Dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas e que vocês vão ver esse vídeo a título de ajuda, né? É importante que a gente perceba que no SGE é o registro que vai validar as nossas aulas, é o registro que vai validar o quão importante é o professor estar mostrando o que está fazendo nas aulas remotas, né? E é importante que ele esteja em dia para que quem está de fora perceba o que está havendo nos grupos de WhatsApp, o que está havendo por todas as plataformas que foram disponibilizadas pelo professor para chegar até os alunos, né? E antes de começar a conversar um pouco sobre o SGE, é importante que perceba-se que foi orientado para que o SGE, né, nas atividades pedagógicas não presenciais, fosse preenchido de forma a favoritar o que os professores falam e de forma a respaldar os professores dessa prática, né, que em tempos de pandemia é uma prática em que tá auxiliando para que o vínculo da família e escola não seja perdido, né? Então a gente vê que a orientação do SGE no plano de aula é que seja importante selecionar data, objeto, né? Mas que em metodologia, né, quando for descrever as ações didáticas, não esqueça de colocar atividade não presencial, conforme portaria SME 028/2020, em metodologia. Isso significa que eu vou colocar só isso aqui? Não. Significa que você vai descrever o que você fez em metodologia e ao final você vai expressar que o que você fez está respaldado, né, pelo um documento que lhe auxilia, né, uma portaria que lhe auxilia e permite que você esteja dando aula dessa forma. Por isso que ao final da metodologia você precisa descrever atividade não presencial conforme portaria SME. É muito importante. Nos demais campos, né, é importante que você não deixe de colocar ANP. Quais são os campos? Conceito, conteúdo, as atividades complementares e a avaliação. Lembrando que na avaliação é importante que você escreva o que você espera que o aluno aprenda ou o que você espera que os alunos deem de retorno nessas aulas, nas pandemias, nessas aulas que não são presenciais, tá? E aí não esquecer de colocar principalmente a frequência dos alunos mediante os retornos. Não esquecer de fazer o resumo de atividades. Você já faz concomitante, né? Você já faz o plano de aula e logo mais o resumo de atividade. E assim não tem perigo de você esquecer. Então, assim, depois de abordar esse documento, né, eu acho interessante que a gente passe para o SGE. Por que eu vou abrir em arquivos importantes? Porque eu favoritei o link que me dá o sistema de gestão escolar. Eu criei um grupo comigo mesmo, que eu boto todas as mensagens que são importantes e necessárias para mim, para que eu não perca. Ficam mais fáceis de procurar nesses grupos que ficam perdidos, né, por aí. E aí, você vai clicar em SGE Maracanaú, seu celular vai lhe levar automaticamente para o SGE. Aqui já abriu no SGE do professor, né, que eu estou usando o SGE de um professor. Porém, vai lhe pedir um login e uma senha. O que é o login? O login é o número do seu CPF. E a senha? A senha é de 1 a 8. E aí vai abrir essa página. O que você vai fazer quando abrir essa página? Você vai olhar se está em 2020, né? É importante aqui, ó. E aí você vai clicar em acadêmico. Quando você clicar em acadêmico, vai abrir em qual escola, né? Em qual escola você faz parte. Você vem aqui nos 3 tracinhos, tá? Nesses 3 tracinhos aqui. E aí você vai clicar em minhas turmas, tá? Clique em minhas turmas. Vai aparecer a escola que você
pertence, você clica em cima e vai abrir todas as turmas. Por que aqui está abrindo 4 turmas? Porque esse professor é um professor P2. Então, ele trabalha na escola, na minha escola, com 4 turmas. E aí, vamos dizer que eu quero o planejamento, quero fazer o planejamento do segundo ano. Clico em cima do segundo ano e vai me abrir um monte de abas. Nessas abas, eu vou ver o que eu preciso. Se for frequência, eu clico em frequência, né? Abrir a frequência. Lembrando que na frequência, todas as crianças já vêm com P. Por que tá vermelho? Porque ele já fez a frequência desse dia. E aí, você, depois de fazer isso, você pode ver o PDF para certificar que tá tudo ok. Aqui o PDF e aqui o informe. E aí, ó, volto. E aí, eu quero fazer o resumo de atividades. Mas antes, eu vou fazer o plano de aula. Clico nele. Aqui vai abrir todos os dias que você está em sala. Então, como a aula começou dia 31 de janeiro, tá aqui, ó. E aí tá todas as datas ordenadas. Se por acaso o seu tiver ordenado, você pode vir aqui em datas e clicar nele, que ela vai ordenar os dias a partir do começo. Se você clicar mais uma vez, vai vir do início para o fim ou do fim para o início, independente. Ó, cliquei, veio do início para o fim. Cliquei novamente, ó, começou do último para o primeiro, tá vendo? E aí, muitas vezes, ordena, você clicando só aqui em data, já ordena, tá? Quando ordenar e você estiver no computador, se tiver todas as datas bagunçadas, você clica FN, F5, que isso já salva as alterações. Se você tá no celular, às vezes, você tem que fazer esse processo várias vezes, tá? E aí, aparece para mim o nome dele, né? Aparece para ele, na realidade. Eu tô fazendo como se eu fosse ele. E aí, para me digitar, eu vou nesse quadradinho verde. Ele significa editar. E aí, eu vou clicar nesse quadradinho verde e vai me abrir o planejamento. Eu coloquei a data, o meu componente curricular, que no caso dele é matemática. Coloquei minha unidade temática. Os objetos do conhecimento, ó, unidade temática. A unidade temática é quais são os temas matemáticos que eu posso abordar, né? E aí, um objeto de conhecimento envolvendo tudo sobre números, tá vendo? Tudo sobre números está aqui no objeto de conhecimento, tá? E aí, eu venho pro conteúdo. Aí, depois do objeto de conhecimento, eu vou para as habilidades. E aqui vem todas as habilidades que estão de acordo com esse objeto de conhecimento. E aí, com essas habilidades, eu vou colocar agora o conteúdo, né? O conteúdo que ele deu são números e operações. Aqui é um planejamento que a gente ainda não estava na pandemia, então não tem aquilo que eu disse. E aí aqui ele colocou toda a metodologia, depois as atividades complementares e após isso a avaliação, tá? Depois disso, você vai salvar. Aqui não tem o nome salvar aqui embaixo, porque ele já está feito e salvo. Mas se eu quiser mudar qualquer coisa aqui, eu mudo e clico em atualizar, que aí vai atualizar todo o planejamento do professor, tá bom? Depois disso, né? Depois que você fez todo o planejamento e salvou, você volta, né? Você volta mais uma vez. E aí, você vai lá para o resumo de atividades. No resumo de atividades, acontece da mesma forma. Você clica no quadradinho verde e você digita o resumo de atividades daquele dia previsto. Lembrando que no resumo é importante você colocar o ANP, tá certo? Nos tempos de pandemia. E depois você pode emitir os PDFs, tá vendo aqui, ó? Com tudo que você fez. Você também, lá onde a gente estava no plano de aula, você também pode emitir PDF de cada plano que você fez, ó. O PDF, deixa eu mostrar aqui, está aqui, ó, nesse quadradinho branco, tá certo? Vou clicar nele para vocês verem, ó. Vai abrir um PDF
um relatório de PDF com esse planejamento. E aí você pode imprimir, clica nas 3 bolinhas e bota imprimir. E aí vai direto, você bota o celular na impressora ou abre o SGE no computador. E aí você imprime direto do SGE e pode colar no seu caderno para ficar organizado e para você ter a prova que você fez todos os dias, né? Isso, você procura aqui as páginas nesses númerozinhos aqui de baixo, ó. Entendeu? E aí, quando você for sair, é importante que você salve a senha, né? E aí, não esqueça da frequência, os relatórios brevemente, tá bom? Agora, no tempo de pandemia, a gente precisa se preocupar com o plano de aula, tá? Com o plano de aula, com a frequência mediante os retornos e com o resumo das atividades. Lembrando que no plano de aula tem que ter aquilo que eu disse no SGE. Tem que ter aquilo que eu expliquei aqui. Tem que ter atividade não presencial conforme portaria, tá? E os demais campos, como o conceito, né? O conteúdo e as atividades não... Desculpa, gente. O conteúdo e as atividades complementares e a avaliação. Esses aqui. Tem que ter também a abreviação, ANP, tá? Eu espero que tenha ajudado, tá bom? É importante que esteja em dia, é importante que o SGE esteja preenchido para garantir que você tenha uma eficácia daquilo que você está fazendo e ninguém diga que você não está. Então, fiquem com Deus e até logo mais.